Bom, gente, agora 9h01 nessa manhã especial, Alto Astral, dia 26 de março de 2024, uma terça-feira especial aí pra você, pra toda a sua família. Estamos ao vivo agora, tanto via rádio quanto via internet também, aqui na Gerais FM. Eu tenho o prazer imenso de receber aqui ao vivo no estúdio da Gerais FM os jornalistas Álvaro Pereira e Priscila Pimentel, e a nossa convidada especial dessa terça-feira é a Lilian Suelen Moreira, gestora de saúde aqui de Coromandel. Álvaro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Gerais FM, bom dia, Priscila, obrigado pela sua participação. Bom dia, Lilian Moreira, gestora de saúde da Prefeitura de Coromandel. Temos a honra e o prazer de recebê-la hoje aqui, ao vivo, para falar sobre um assunto que incomoda muita gente, não é? Que é esse surto de dengue que atinge Coromandel, atinge a região, atinge fortemente Minas Gerais e todo o Brasil. Não é? E eu começo perguntando a você, o que aconteceu de diferente esse ano? Por que estamos tendo uma incidência maior de casos de dengue? Bom dia, Álvaro, bom dia, Matheus, bom dia, Priscila, bom dia a todos os ouvintes da Gerais. Então, Álvaro, assim, esse ano está um ano atípico, né? Começou mais cedo, mas não foi só em Coromandel, foi em toda a região. E a gente, né, acha e pensa que é um pouco cultural da população. Não é falta da gente ficar, né, falando, divulgando, fazendo ações educativas, porque a gente está desde outubro fazendo ações educativas. No final do ano a gente fez uma ação nas escolas e a gente acha que é um pouco cultural mesmo da população. Ou seja, o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade da população no combate à dengue? A responsabilidade do Estado, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, são as ações educativas, onde a gente realiza essas ações em escolas, comércios locais, blitz educativas, panfletagens, vídeos, as visitas dos agentes nas casas, os agentes de saúde e de endemias. Então, a nossa função hoje é mais educativa, né? Orientações. Agora, houve ações também concretas, tipo o Fumacê, que esteve em Coromandel, não é? O Fumacê da Secretaria de Saúde do Estado. Sim, o Fumacê veio, inclusive ele veio, porque assim, para o Fumacê vir, a população acha que é só a gente solicitar. A gente precisa de um certo quantitativo de casos para que a regional libere esse Fumacê para nós. Como Coromandel e Araguari foram as duas primeiras cidades de Minas a entrar em alta incidência. Então, esse Fumacê foi disponibilizado para nós e para Araguari, onde revezou com nós em Araguari por um tempo. Durante o período que o Fumacê veio, a gente conseguiu fazer 215 quarteirões aqui na cidade. Ele vai retornar, só que a gente ainda não sabe quando, e a gente está aguardando uma data da regional. Lília, dá para fazer já, você tem condição de fazer uma comparação entre os casos desse ano e nos anos anteriores? Sim, Priscila, no ano de 2023, durante o ano todo, a gente atendeu 2.802 casos de dengue. Esse ano de 2024, né, a gente está com 3 meses aí, a gente já tem 2.514 casos. E a gente nem chegou no pico, né, dos casos? Nem chegamos no pico. O pico geralmente é agora abril e maio. Você vê, eu pensei que esse surto fosse de alguma forma ser atenuado, aí ser reduzido com o fim do período de chuvas. E você está dizendo que tende a se agravar. Por quê? Porque agora, né, finaliza, as nossas chuvas atrasou um pouco esse ano, né? Sim. Mas o correto é as chuvas começar a finalizar agora abril e maio. E é onde chove, vem o sol, aquece, né? E é onde fica mais fácil a proliferação desses ovos para transformar em lava e virar mosquito. Então a notícia não é muito boa, não, que o pior está por vir ainda, segundo você? A gente tem que ficar de olho aí, né? Apesar que a gente já passou, né, um bom pedaço aí por esses dias, né? Já teve muitos casos,
mas a gente tem que ficar de olho para não aumentar agora a incidência. A gente está batendo na tecla, a gente fez um mutirão aí desde o dia 10 de janeiro ao dia 15 de março, onde a gente fez várias ações, eu até gostaria de citá-las aqui, se você não importar. Pois não. Dentre essas ações, a gente fez, né, visitas aqui na cidade, né, com agentes de endemia e agentes de saúde. A gente conseguiu visitar 11.942 residências. A gente fez visitas na zona rural em 1.372 residências na zona rural. Nessas visitas, né, a gente achou focos de dengue, e nesses focos de dengue a gente foram desprezados 8.609 focos, né, durante essas visitas que acharam nas casas. Nossa. 442 focos foram tratados com larvimicidas, né? E também a gente fez 105 bloqueios, que é quando tem um caso positivo naquele quarteirão e é acionado, aí a gente faz o bloqueio com a bomba costal, que é aquela bomba que coloca nas costas e os próprios meninos fazem. Foram feitos nesse período 105 bloqueios. A gente fez o mutirão em 20 bairros da cidade, onde os meninos iam, passavam nas casas, orientando a coleta para pôr para fora para o caminhão de lixo pegar, onde a gente fez em 20 bairros. A gente fez 35 ações de mobilização de educação e saúde, sendo 10 em estabelecimentos de saúde, que são as unidades de saúde, a policlínica, entre outras, 8 empresas privadas, 9 instituições de ensino, que são as escolas, e 3 blitz educativas. A gente também fez as armadilhas instaladas, que é as houve-trampas. Nessas armadilhas a gente conseguiu eliminar 313 focos. E a gente distribuiu nesses dias aí também 30 saquinhos de peixes e mais de 50 mudas de citronelas distribuídas, que a citronela também a gente usa para fazer o repelente. Muito bem, estamos entrevistando a Lília Moreira, que é gestora de saúde da Prefeitura de Coromandel. Informação para aqueles que ligaram o rádio agora, Lília. E você está dizendo, então, que Coromandel e Araguari são as cidades que têm contabilizado o maior número de casos. Isso significa que está havendo um maior número de casos em Coromandel e Araguari, ou os outros municípios não estão contabilizando a doença? Então, Álvaro, eu não sei te falar especificamente, né? Mas provavelmente a gente acredita que não está contabilizando, porque se está um surto em Minas, até ontem a gente esteve com o secretário de saúde do estado, o Fábio, ele falou que não tem como, né? Que Minas está toda tomada pela dengue. Então, assim, a gente acredita que talvez não esteja contabilizando igual a gente está notificando todos os casos, Coromandel. Você falou você deu uma informação aí que me despertou uma curiosidade sobre a zona rural. Há uma crença de que o mosquito não ataca da mesma forma a zona rural como ataca a zona urbana. Eu ouvi isso de algumas pessoas na minha fazenda, por exemplo, ali na minha região, fala-se muito isso, como se não existisse risco de dengue nas fazendas. Existe, né? Existe, infelizmente existe. Aonde tem água parada, infelizmente tem o risco de ter a dengue. Até então, porque se você lugar. Tiver infectado e for para a fazenda, o mosquito te pica outra pessoa também. Transmite. Né? Por isso a gente indica muito o uso do repelente, para, né, diminuir essa transmissão dessa forma aí. Lília, quais foram os bairros mais afetados aqui em Coromandel até o momento? Priscila, por incrível que pareça, o centro foi um dos bairros onde achou muito foco. Brasil Novo, Piteiras, Coromandel, praticamente Vila Branca. Então, praticamente, a maioria dos bairros teve mais. Mas a maior incidência hoje está sendo o Brasil Novo. Brasil Novo. O centro, o que eu percebo é que existem muitos imóveis vazios no centro hoje, né? O centro passou por um processo assim de deterioração. Agora a gente percebe uma certa reação ali, casas surgindo novamente, e há um movimento até pela revitalização do centro, mas existem muitos imóveis que estão, de alguma forma, fechados e às vezes até abandonados, né?
Além de fechado, o centro tem muita piscina, onde a gente achou muito foco. Casas grandes, né, que às vezes é difícil de cuidar e acaba que acha foco. E também muitas casas fechadas, igual você mesmo falou, porque muitas pessoas saem para trabalhar. Até a gente gostaria de orientar que aquela pessoa que sai, que fica o dia todo trabalhando, que ela às vezes comunica com a gente, porque a gente faz um horário diferenciado para os ACE, né, estar indo nas casas, visitando. Inclusive, vocês fizeram isso ano passado, né? Estenderam o horário dos agentes, não foi? Sim, a gente fez e a gente continua fazendo se necessário. Então, é só a pessoa ligar para a gente, comunicar, olha, que hora que vocês podem vir. Os meninos vão no horário de almoço, vão depois do horário, porque a gente está empenhado em, né, fiscalizar mesmo e ajudar a população. Lília, eu conversei com o Fernando ano passado, eu tenho conversado muito com o Fernando da Endemias sobre essa questão. E uma vez ele me falou assim, Coromandel é considerada uma cidade infestada. O que significa isso? Hoje a gente fala assim que é infestada por conta do grande foco que teve, né? Mas é cultural, igual eu falei, a gente tenta abrir, né, e ampliar os conhecimentos para a população de uma forma, mas muitas pessoas não veem a dengue como uma doença grave, mas infelizmente a dengue hoje ela mata, a dengue hoje ela está mais forte, ela está trazendo várias complicações para os pacientes. Então a gente tem que colocar na cabeça da população que, infelizmente, a dengue, a maioria dos casos, podem ser evitados pela própria população. A gente precisa do apoio da população. Lília, o córrego que corta a cidade praticamente ao meio hoje ali, é um foco também de doença? Aquele não, Álvaro, porque ele é corrente, né? Acaba que a água não fica parada. A água não pode ficar parada. Onde ela fica parada, infelizmente. Às vezes, em caso de 2, 3 dias, né, já gera foco ali. Você sabe falar qual é o número de internações em decorrência da doença? Priscila, assim, hoje eu não sei te falar o certo, mas aumentou muito o número de internações, tanto no pronto-socorro quanto na Santa Casa. E as unidades de saúde, hoje as UBSs, estão lotadas, porque os casos A e B são tratados na UBS e os demais são no pronto-socorro e, se necessário, geram uma internação maior na Santa Casa. Aumentou muito o número de consultas nossas nesses últimos tempos. Isso que eu queria colocar para você agora também, a questão do tratamento da dengue, né? Na medida em que a doença está se tornando pior, né? Os sintomas mais graves, né? E levando até a óbitos, como é o caso de Coromandel, já são 2 óbitos, né? Isso exige mais cuidado do paciente que esteja com dengue, né? A automedicação nesse caso é um perigo. O paciente que apresenta os primeiros sintomas da dengue, que é o corpo doendo, febre, o estômago de alguma forma ruim, né? Não aceitando a alimentação normal, ele deve procurar imediatamente um médico. Sim, a gente indica que o paciente procure imediatamente a unidade de saúde e, se não for o caso para a unidade, ele vai ser encaminhado para o pronto-socorro. Como eu já ressaltei, os casos mais leves são tratados na UBS. Até mesmo porque a automedicação pode prejudicar, porque a dengue hoje ela pode afetar a função hepática do fígado, dependendo dos medicamentos que você tomar vai piorar. E tem a questão das dosagens das plaquetas, que tem que ser feita também, né, dependendo de como estiver, até diariamente para estar acompanhando. E o paciente necessita de hidratação contínua. Hidratação também mata, né? Mata. E tem dependendo do peso, né, o tanto de hidratação que a pessoa tem que tomar, tem que receber, ele é específico para cada tipo de peso, não é isso? Sim. Então não dá para você saber, você tem que ir para o hospital. Às vezes a criança, né, ela é diferente de um adulto. E também muitas das vezes, como você ressaltou, um dos principais sintomas da dengue é náuseas, enjoo. E às vezes a pessoa fala, mas você tem que hidratar. Mas como você está com o estômago bem enjoado, com náuseas, você não consegue hidratar. Então o certo é uma hidratação endovenosa. Esse é que é o grande problema, o que os médicos geralmente falam no caso de diagnosticar da dengue, que você deve tomar de 2 a 3 litros de água por dia. E como você está com o estômago ruim, fraco, você não tem condições de tomar 2, 3 litros de água por dia, né? E a tendência é ir diminuindo, isso é que é perigoso e por isso é necessário às vezes que você recorra a soro e outros medicamentos.
Por isso que às vezes, né, começou a piorar, começou a ver que está, né, com sinais e sintomas de dengue, procura a unidade de saúde para ser atendido da melhor forma possível. Se o caso não for para a unidade, você vai ser encaminhado para o pronto-socorro e, se necessariamente, até mesmo para o Santa Casa, para você ter um atendimento melhor. O paciente que procura a UBS, o teste é feito lá na UBS? Hoje, nós, prefeitura, não trabalhamos com o teste rápido, que é o NS1, porque pode dar um falso negativo. Se você fizer esse teste fora do período ou antes do período, ele pode dar um falso negativo. Então, hoje a gente trabalha apenas com a sorologia, que é o IgM e IgG. Nós, do município, adquirimos esse exame com recurso próprio, porque ele não vem da regional para nós, e a gente realiza no próprio município. Só que a sorologia ela é coletada do 6º ao 7º dia. A gente não tem como coletar antes, porque se você coletar antes, ele não vai dar um exame real. E o outro rápido, você teve sintomas, você pode fazer ele? O teste? Então, geralmente eles orientam a fazer até o 3º dia. Se tiver antes do 3º ou depois do 3º, pode ser que dá um falso negativo. Então, assim, o correto mesmo para notificar é a sorologia. Difícil medicar, né? Sem fazer o teste para confirmar, né? É difícil. Complicado. Na verdade, hoje dengue é mais clínico, né? Sinais e sintomas. Geralmente, quando você apresenta os primeiros sintomas, o médico recomenda que você faça o exame de dengue e faça também o exame de Covid, porque às vezes os primeiros sintomas se confundem. Então, a primeira coisa é saber se você está com dengue ou Covid. E geralmente dá positivo para um e negativo para outro. Uma curiosidade, verdade, Priscila, só te cortando um minutinho, quando o paciente chega na unidade, os primeiros sintomas, a gente dosa um hemograma, que quando você está com dengue, no hemograma, os leucócitos começam a baixar e as plaquetas também. Então, a gente vai acompanhando através do exame de hemograma até chegar à data da sorologia. O hemograma é fundamental também. Interessante. Muito bem, acho que já falamos bastante, não é? Lília Moreira, gestora de saúde da Prefeitura de Coromandel, sobre o surto de dengue que atinge Coromandel, região Minas, o Brasil inteiro. Hoje virou uma epidemia. No Brasil inteiro já são mais de 2 milhões de casos registrados e isso é muito preocupante. 682 mortes no país. Olha só. Mas a gente quer falar também, né, com você sobre a nova UPA, né? O governador Romeu Zema esteve em Coromandel ontem, visitou as obras da UPA. O prefeito Fernando Breno disse que é a maior obra que está sendo realizada hoje em Coromandel e realmente são 6 milhões do governo do estado investidos, mais 1 milhão da prefeitura, 7 milhões. E essa UPA deve contribuir para melhorar bastante a qualidade dos serviços de saúde da cidade. Fala um pouquinho da UPA, o governo vai bancar também parte do custeio assim que ela estiver pronta? Álvaro, a UPA é um sonho para nós que trabalham na saúde, né? Porque quem já trabalhou ali com aquele espaço reduzido, né? Hoje é um sonho ver aquilo ali em transformação. Como você já falou, né? A maioria do recurso que veio é do Estado, por isso ele veio fazer a visita e tem a contrapartida do município com recurso próprio. Ela é uma UPA que vai ser quase 2.000 metros quadrados, então assim vai ser um espaço amplo, bem repartida. Ela está sendo construída nos moldes de UPA tipo 2, mas atualmente vai ser tipo 1. Mas a gente já está fazendo os moldes tipo 2, que se a gente quiser pleitear... O que significa tipo 1 e tipo 2? É porque tipo 1 é o que comporta do tamanho da população. Dependendo, aumentando o número de população, a gente pode pleitear tipo 2. E aí aumenta verba, em termos de recursos, né? Em termos de recursos. E quando ela estiver pronta, a gente tende, né, a solicitar verbas tanto do Estado como federal. Existe também a possibilidade de verbas federais. Sim. Porque hoje ela é custeada com recurso próprio. Hoje o nosso pronto-socorro, hoje não, a vida inteira foi custeado totalmente somente com bancado recurso pela prefeitura. próprio. E aí ela sendo UPA, a gente consegue recurso, tanto do Estado como federal. Isso vai melhorar muito o atendimento à saúde, a prestação do serviço. Sim, a ideia é que melhore. Hoje a gente atende em média de 3.000 pacientes. A expectativa é que quando se tornar UPA, a gente passe a atender em média de 4.000 pacientes mensais.
E hoje a gente conta somente com médico clínico no PS de plantão 24 horas. A ideia é, quando estiver a UPA, que a gente tem outros especialistas de plantão em 24 horas também, como ortopedista, ginecologista, pediatra. Então a gente está correndo atrás e pleiteando para que melhore o atendimento para todo mundo. Ô Lilian, e como é que ficará o sistema de saúde pública em Coromandel após a inauguração da UPA, né? Qual vai ser o papel da UPA, qual vai ser o papel do pronto-socorro, qual vai ser o papel da Santa Casa, que vai ter também leitos de UTI, né? Então, aí a gente não vai ter mais aquele pronto atendimento, será somente a UPA, né? Aquele lá, então, da Avenida Doutor Humberto vai acabar. Na verdade, aí será somente a UPA. E a UPA, ela funciona 24 horas, com mais médicos, mais especialistas. Então, né? Ela funciona também como pronto-socorro. Exatamente. E vai ter mais facilidade para os nossos pacientes. Eles vão ser melhores atendidos. E o fluxo, eu acredito que será o mesmo, né? Chegou por um determinado tempo, precisou descerá para o hospital. E a gente também está em fase aí de construção de 10 leitos de UTI na Santa Casa, né? Em parceria com a Santa Casa, que facilitará muito para nós. Porque quando a gente tiver esses 10 leitos de UTI, não somente para Coromandel, mas também para a região, vai facilitar muito. E até mesmo em questões de cirurgias, que hoje a gente já fez desde o início do mandato, né? Que, se eu salvo engano, a gente começou no primeiro ano do Fernando, em outubro, a fazer cirurgia eletiva. Até o momento, a gente já fez mais de 870 cirurgias eletivas. Só que hoje a gente faz cirurgias... Isso na Santa Casa. A gente faz cirurgias de médio porte. Com o UTI, a gente conseguirá fazer cirurgias de maior porte, porque a gente vai ter o apoio da UPA e o apoio dos leitos de UTI da Santa Casa. Então, a saúde vai elevar no patamar maior para a nossa grande Coromandel. E na Santa Casa Coromandel. ficará também o centro de exames ali, com aparelho de tomografia e outros recursos. Sim, hoje, Nessa graças a Deus, a gente tem o centro de diagnóstico, né, na Santa Casa, que antes a gente tinha que levar paciente, geralmente era quase todos os dias, tinha vezes que até 2 vezes no dia em patrocínio para fazer tomografia. Hoje a gente tem essa facilidade que a gente só leva até a Santa Casa. E melhor atendimento, né? Porque o paciente tem que enfrentar a estrada só para fazer um exame e voltar. É muito sofrimento, né, para o paciente. Era muito dificultoso, Priscila, porque às vezes um paciente com suspeita de AVC, né, a gente tinha que deslocar médico, ambulância, enfermeira e até patrocínio, fazer essa tomografia e retornar. Para voltar para começar o tratamento. Hoje a gente vai só até a Santa Casa e retorna. Então facilitou muito, a gente só tem a agradecer. E a gente também já está encaminhando, né? Já começou lá, mas SUS a gente ainda não começou, mas a gente está prestes a começar a realizar também endoscopia e colonoscopia em parceria com a Santa Casa. Então, todos esses serviços mais sofisticados que passam a ser oferecidos pela Santa Casa, né, o caso dos leitos de UTI, esses exames também que foram citados aqui, eles vão ser bancados pelo SUS, aí é o Sistema Único de Saúde. Na verdade, o UTI, assim que finalizar, a gente tem que tentar habilitar ele, né? Mas assim, a gente acredita que a gente já está aí correndo atrás e vai ser fácil. E aí os exames, a gente tem uma parceria com a Santa Casa, onde a gente vai estar realizando alguns, né? Lógico que tem um quantitativo, não é ilimitado, né? Mas a gente vai conseguir por mês uma quantidade de exames, tanto de endoscopia, colonoscopia, assim como a gente já está realizando as tomografias. Muito bem, Lilian. Priscila, mais alguma questão? Não, estou satisfeita. Acho que a gente tratou dos assuntos mais importantes da saúde aqui de Coromandel. Era muito importante a gente aprofundar nessa questão da dengue. Eu lhe agradeço muito pela presença aqui nos estúdios da Gerais FM, por essas informações, pelo seu trabalho também como gestora de saúde da Prefeitura. Palavras para você fazer as considerações finais. Fique à vontade. Não só agradecer vocês pela oportunidade, né? Falar com a população que a gente está aí, né, batalhando contra essa dengue, que é o nosso assunto principal aqui hoje, e que a gente conta com o apoio da população, que a gente está fazendo a nossa parte, aqui nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente conta com o apoio e a colaboração de toda a população de Coromandel para vencermos mais essa etapa aí contra essa dengue. É isso aí, cada um tem responsabilidade também, né, no combate à dengue. Vamos ficar atentos aí
aos terreiros, aos quintais, né, as águas paradas que atraem o Aedes aegypti e provocam essa doença terrível, porque os sintomas estão ficando cada vez mais graves, todo cuidado é pouco. Obrigado, Lília. Obrigado, Priscila, pela sua participação. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui ao longo dessa entrevista. Matheus, siga aí com a programação.